Capítulo 1 – Na condenação. O crepúsculo lançava sombras longas sobre os muros cinzentos da prisão de Blackridge quando Robert Thornton, um homem de olhos cansados e semblante resignado, foi escoltado pelos corredores frios até sua cela. As paredes úmidas pareciam exalar a história sangrenta do lugar, enquanto os presidiários lançavam olhares de desconfiança e superstição ao novo ocupante da cela 13. A porta rangia ao fechar-se atrás de Robert, ecoando como um veredicto final em sua sentença. O interior era abafado, o cheiro de desespero e arrependimento impregnando o ar. A cama de ferro enferrujado estava no centro de um espaço mínimo, onde a luz escassa se infiltrava pelas grades que mal permitiam uma visão do mundo exterior. Robert permaneceu em silêncio por um momento, ouvindo os murmúrios dos detentos vizinhos e os ecos dos passos pesados dos guardas. Um frio gélido percorreu sua espinha, não apenas pelo ambiente sombrio, mas por algo mais, algo que ele não conseguia definir. Ao se deitar na cama desconfortável, ele contemplou a pequena janela gradeada, observando a lua lançar seus raios trêmulos sobre o pátio deserto. O silêncio que envolvia a prisão era interrompido apenas pelo sussurro constante do vento e pelos rangidos ocasionais das portas enferrujadas. No entanto, sob a camada de calmaria, algo parecia aguardar nas sombras. Na penumbra da cela, Robert pensou em sua vida antes do julgamento injusto, nas pessoas que o traíram, e nas circunstâncias que o trouxeram a esse lugar sombrio. Foi então que ele notou algo peculiar, uma sombra indefinida, como um vulto distorcido, dançando nas paredes úmidas. Uma presença silenciosa, mas palpável, que o fez questionar se realmente estava sozinho naquele espaço claustrofóbico. Um calafrio percorreu sua espinha quando os murmúrios começaram a ganhar forma, tornando-se quase audíveis. Robert! Sussurrava uma voz inumana, uma promessa inquietante que fazia com que a pele de seus braços se arrepiasse. Naquela noite, enquanto a prisão mergulhava em um sono inquieto, os olhos de Robert se fecharam, mas o presságio da cela 13 persistia como um eco perturbador em sua mente. Capítulo 2 – O fantasma de Blackridge. As celas da prisão de Blackridge eram como sepulcros de concreto, onde o passado e o presente convergiam em uma amálgama de dor e desespero. Robert Thornton, um homem que carregava o fardo da culpa por crimes que não cometeu, sentiu as paredes úmidas da cela sussurrarem segredos sombrios. À noite, quando a lâmpada tremeluzia, a cela se transformava em um receptáculo de sombras dançantes. Os presidiários cochichavam sobre o fantasma de Blackridge, uma entidade que se manifestava nas horas mais silenciosas. Dizia-se que seus olhos eram duas brasas ardentes no escuro, buscando vingança pelas almas injustiçadas que antes ocupavam aquelas celas geladas. Robert, inicialmente cético, começou a sentir um calafrio subir por sua espinha quando as luzes se apagavam. Uma noite, enquanto todos estavam mergulhados em seus próprios pesadelos, Robert acordou com o som distante de correntes arrastando-se pelo chão. Olhou em volta, buscando uma explicação lógica para o som ecoante, mas nada encontrou além da escuridão impenetrável. A respiração irregular de seus companheiros de cela parecia ecoar a ansiedade que permeava o ambiente. Então, emergindo das sombras, uma figura espectral começou a se formar diante dos olhos atônitos de Robert. Uma neblina etérea, tingida de um azul pálido, contornava a forma distorcida do fantasma de Blackridge. Olhos sem pupilas fitavam Robert, parecendo penetrar sua alma com uma intensidade glacial. O fantasma falou em sussurros murmurantes, uma voz que ecoava entre as barras da cela e ressoava na mente de Robert.
Contou histórias de vidas perdidas, de justiça corrompida, e afirmou que cada batida do coração de Robert alimentava a chama da vingança. A prisão, afirmou o espectro, era um palco de tormento e o fantasma seu vigilante, um guardião de almas esquecidas. A presença sobrenatural preenchia o ar, como se a própria prisão estivesse respirando a agonia de seus habitantes. O fantasma de Blackridge desapareceu na escuridão, mas a aura de desassossego persistiu. Robert, agora convencido de que algo além do entendimento humano habitava aquelas celas sombrias, enfrentou noites insones enquanto tentava discernir entre as fronteiras do real e do paranormal. O fantasma, uma promessa de vingança pairando no ar, transformou a prisão de Blackridge em um labirinto de terror, onde cada sombra escondia segredos ocultos. Capítulo 3 – A Revelação. As noites na prisão de Blackridge tornaram-se um teatro de pesadelos para Robert Thornton. Sob a luz trêmula da lâmpada na sua cela, ele passava horas intermináveis folheando os arquivos empoeirados do caso que o levou à prisão. As páginas amareladas revelavam uma verdade obscura, uma conspiração que o transformou em vítima de um jogo sinistro. As paredes úmidas pareciam sussurrar segredos não ditos enquanto Robert se deparava com depoimentos manipulados e evidências falsas. O tribunal que o condenou, envolto em corrupção, tornou-se um cenário onde a justiça fora enterrada sob interesses ocultos. Seu corpo estava na cela, mas sua mente estava em uma busca desesperada pela verdade. As noites transformaram-se em um labirinto de pesadelos e flashes do passado. O fantasma de Blackridge, antes uma presença etérea, agora se manifestava com mais intensidade. Sua figura distorcida e olhos vazios pairavam nos cantos da cela, uma lembrança constante da injustiça que ambos compartilhavam. Em uma noite tempestuosa, quando o som da chuva batendo nas janelas misturava-se com os gritos distantes dos presidiários, Robert encontrou uma carta escondida nos arquivos, uma correspondência perdida que poderia mudar tudo. Uma testemunha, agora falecida, tinha deixado uma carta confessando ter sido coagida a mentir no julgamento de Robert. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, uma lufada de ar fresco em uma cela abafada pela injustiça. O coração de Robert acelerou enquanto lia cada palavra escrita com uma mistura de alívio e amargura. A verdade, há tanto tempo oculta nas sombras, finalmente emergia. Ele não era o monstro retratado pelas manchetes, mas uma vítima de um sistema corrupto. No entanto, à medida que a luz da revelação brilhava mais forte, a presença do fantasma de Blackridge tornava-se mais intensa. A figura fantasmagórica parecia agitada, como se a busca por verdade fosse uma ofensa ao equilíbrio sobrenatural. O ar estava carregado de eletricidade quando Robert enfrentou o espectro, prometendo corrigir as injustiças do passado. A noite transformou-se em um duelo entre a busca pela verdade e as forças sobrenaturais que buscavam manter os segredos enterrados. Enquanto as correntes da cela rangiam, Robert Thornton, impulsionado por uma determinação recém-descoberta, preparava-se para desafiar não apenas o sistema que o prendeu, mas também as forças além da compreensão humana que ameaçavam consumi-lo. A verdade, uma faca afiada cortando através das mentiras, era sua única arma contra a escuridão crescente na prisão de Blackridge. Capítulo 4 – A Fuga Sobrenatural. A cela de Robert tornou-se um caldeirão de desespero e determinação. A luz trêmula da lâmpada revelava o rosto tenso do prisioneiro, enquanto sombras dançavam pelas paredes em um macabro espetáculo. O som da chuva batendo contra as janelas da prisão ecoava como tambores funestos, anunciando a noite em que as linhas entre o mundo dos vivos e dos mortos se dissipariam. Robert,
munido de coragem forjada nas sombras de seu passado, levantou-se. A atmosfera tornou-se eletricamente carregada, como se a própria prisão estivesse ciente do confronto iminente. Com passos lentos, ele se aproximou da figura sombria que se materializava no canto da cela. Olhos vazios encararam-no, carregando séculos de injustiça e rancor. "Quem é você?", sussurrou Robert, mal conseguindo controlar a trepidação em sua voz. A figura respondeu com um lamento ecoante, revelando uma história de um julgamento corrompido, de uma vida ceifada injustamente. À medida que as palavras espectralmente sussurradas preenchiam o ar, as correntes nas mãos de Robert começaram a render e estalar. A presença do fantasma de Blackridge parecia catalisar uma força incontrolável. O ambiente tornou-se caótico quando sombras dançantes contornavam a cela, criando um espetáculo fantasmagórico. A chuva lá fora tornou-se um dilúvio, como se a própria natureza chorasse pela injustiça que ocorria dentro das paredes de Blackridge. A energia sobrenatural intensificou-se, revelando uma aura sombria ao redor de Robert do fantasma. Num instante de coragem impetuosa, Robert ergueu as mãos, as correntes se romperam como se guiadas por uma força invisível. Uma rajada de vento varreu a cela, extinguindo as velas, mergulhando o ambiente na escuridão. Quando a luz retornou, o fantasma, agora distorcido em uma forma etérea, indicava que era hora de confrontar o passado. Guiado pela força desconhecida que emanava do fantasma de Blackridge, Robert liderou uma marcha silenciosa pelos corredores desolados da prisão. Os presidiários, cientes de que algo além da compreensão humana estava acontecendo, juntaram-se à busca por justiça. O som dos passos ressoava pelos corredores como uma batida de corações decididos. Ao se aproximarem do epicentro da corrupção, a prisão estremeceu. Portas rangiam, correntes tremiam, como se o próprio edifício estivesse reagindo à revolta sobrenatural. No ápice da tensão, a escuridão engoliu tudo, e a realidade pareceu dobrar-se sobre si mesma. Naquela noite chuvosa, Blackridge testemunhou o confronto entre o mundo dos vivos e dos mortos, um espetáculo de redenção e vingança que deixaria uma marca indelével na prisão e na alma de Robert Thornton. Capítulo 5 – O desfecho macabro. A noite estava envolta em uma escuridão tão densa que parecia devorar a luz. O som da chuva torrencial ecoava pelos corredores da prisão de Blackridge, agora transformada em um cenário apocalíptico. Robert Thornton liderava a rebelião, uma mistura de condenados e almas injustiçadas, enquanto o fantasma de Blackridge flutuava à frente, suas feições distorcidas revelando o tormento de décadas de injustiça. Os carcereiros corruptos, temendo a ira que se desencadeava, tentaram desesperadamente deter a revolta, mas a escuridão sobrenatural que envolvia a prisão parecia responder apenas ao chamado do fantasma vingativo. A cada passo, corredores distorcidos e sombras inquietantes pareciam sussurrar segredos sombrios e culpas inconfessáveis. Enquanto a verdade emergia, o fantasma de Blackridge se aproximou de Robert, olhos semicerrados revelando uma dor profunda. A atmosfera eletricamente carregada parecia prestes a explodir. Robert, guiado por um misto de coragem e desespero, enfrentou o espectro, cuja figura emitia uma luz fantasmagórica, mesclando-se à penumbra da prisão. A rebelião culminou em um confronto sobrenatural. Correntes quebravam-se como grilhões invisíveis, e as almas injustiçadas pareciam agitar-se em agonia e êxtase. A prisão tornou-se um portal para o desconhecido, uma dimensão onde a vingança ecoava em suspiros de condenação eterna. O fantasma de Blackridge, ao encontrar um último vislumbre de justiça, desencadeou uma força incontrolável.
Sombras vorazes engoliram os carcereiros corruptos, arrastando-os para uma escuridão sem fim. A prisão, agora imersa em uma tempestade sobrenatural, tornou-se um monumento à fúria de almas que buscavam redenção. No momento final, quando as últimas correntes da revolta foram desfeitas, Robert Thornton olhou para trás uma última vez, vendo a prisão desmoronar sob o peso de sua própria maldição. A chuva incessante parecia lavar os pecados do passado enquanto a escuridão absorvia Blackridge, deixando apenas um silêncio angustiante. A lenda da prisão assombrada espalhou-se como um sussurro na noite, uma advertência para aqueles que ousassem desafiar as fronteiras entre a justiça e a vingança. O fantasma de Blackridge, em sua busca eterna por redenção, havia transformado a prisão em um túmulo de segredos obscuros e tormentos perduráveis.